Queridos irmãos e irmãs no ideal espírita, caríssimos companheiros e companheiras nessa jornada terrena, essa jornada de aprendizado, de superação, de educação, de trabalho duro. É com o coração transbordante de alegria que eu saúdo a todos. Bom dia! Bom dia! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Sintam-se todos abraçados, um a um. Sintam-se todos acolhidos. Que cada um de nós possa receber aquilo que nós viemos buscar nesta casa. Aquilo que nem mesmo se faz necessário pedir, verbalizar, pois os nossos companheiros invisíveis sabem daquilo que precisamos. Deus sabe das nossas necessidades. E é por isso que eu agradeço por estar aqui, agradeço a presença de cada um de vocês, agradeço primeiramente aos trabalhadores dessa casa, valorosos trabalhadores, corajosos, que mantêm essa escola de almas aberta, com as portas abertas. É tão bom, a gente chega aqui, tudo limpinho, organizado, tudo claro, bem cuidado, irradiando amor. Sabemos que dá muito trabalho para que isso aconteça, para que nós cheguemos aqui e encontremos a casa nessas condições. Então eu agradeço também pela generosidade do convite, pois de minha parte eu reconheço a necessidade que tenho de trabalhar, então essa oportunidade é muito valiosa. E agradeço, sobretudo, aqueles que, como eu disse há pouco, a maioria de nós não pode ver, mas que estão aqui neste momento, entre nós, com as mãos levantadas, rogando por cada um de nós. A começar pelo nosso anjo guardião, esse amigo sincero que nos acompanha desde o início da nossa jornada aqui na Terra, e bem antes, é provável, e que nos acompanhará ainda depois do término dessa jornada. Obrigado a esse amigo, que estejamos de ouvidos atentos para receber dele também as inspirações. E além dele, que cada um aqui está acompanhado também, os outros trabalhadores, esses espíritos de grande envergadura moral que estão aqui nos acompanhando hoje. É a eles que eu me apresento e que humildemente eu rogo o apoio para que eu possa cumprir com dignidade a tarefa que assumi. Muito bem, como já anunciado, trataremos do tema Olhai as aves do céu, que está presente ali no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. Um capítulo que, aliás, trata sobre a fé, por isso que o tema vem acompanhado de uma reflexão sobre a fé. Assim como nós ouvimos agora na prece da nossa querida irmã, esse capítulo tem um tema central: buscai e achareis. Ajuda-te, que o céu te ajudará, batei e abrir-se-vos-á, pedi, e receberei. Então, nesse capítulo, Kardec vai buscar, ele vai refletir sobre a nossa relação com o mundo. Porque o mundo, por si só, é muito prodigioso em nos tirar a paz. Correto? Sim. O mundo de hoje, o mundo de sempre, Cada criatura no seu tempo, cada tempo tem as suas dificuldades, mas vamos falar do nosso tempo agora, que é o que nos importa realmente. É difícil nós simplesmente vivermos em paz, alienados do que acontece no mundo lá fora. E nós acompanhamos os noticiários, acompanhamos com assombro ao que nos é apresentado. Nós vivemos já há algum tempo sob a sombra
de uma guerra, de duas, de muitas guerras, mas as que mais nos saltam aos olhos, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que já fez tantas vítimas inocentes. Sabemos das motivações políticas por trás dos líderes que apoiam a continuidade desse conflito. E vemos com maior assombro ainda a guerra entre Israel e a Palestina, especificamente ao Hamas, mas não somente a todos os palestinos, como nós temos visto crianças sendo mortas, bombas sendo atiradas sobre áreas onde tem civis, onde não há a presença de forças organizadas e do exército. E essas cenas realmente são assustadoras. Para que a gente pudesse viver totalmente em paz, sem nenhuma ansiedade nesse mundo, só com muita alienação. Ou seja, essas coisas têm que nos afetar. A fé que nós vamos tratar no capítulo em nossa reflexão de hoje, ela não é um remédio para alienar as pessoas. Simplesmente, eu acredito que tudo acontece porque tem que acontecer, que as coisas estão todas em seu devido lugar, que o mundo segue o curso dos acontecimentos conforme a ordem de Deus. Ter fé não é olhar para as coisas e naturalizar as coisas como elas são. Mas a palavra fé é muito confundida com crença. Quando nós perguntamos para alguém se você tem fé, é comum que essa pessoa responda: eu acredito em Deus. Eu tenho fé porque eu acredito em Deus. Mas acreditar está no campo da crença. E a crença é baseada nas informações que nós temos sobre determinado objeto ou assunto até aquele momento. Então nós cremos em alguma coisa, acreditamos em alguma coisa, com base em fatos, em conhecimentos que nós temos sobre aquele assunto, como eu já disse, ou sobre aquele objeto. Só que à medida que novos fatos, novas informações chegam, a minha crença, aquilo em que eu acredito, também vai se transformando. Ou seja, a crença, ela é construída e se transforma, ela é dinâmica, ela não é algo fixo e definitivo. Por isso que a fé, compreendida como crença, se transforma tanto. Nós vemos pessoas que são católicas, que se convertem a uma igreja evangélica, que são evangélicas, que se convertem ao budismo, que saem do budismo, vão para o hinduísmo, que saem do hinduísmo, vêm para o espiritismo, aí faz uma mistura de tudo isso, um sincretismo de tudo isso. Há algum problema nisso? É claro que não, nós precisamos conhecer, né? Mas isso não é fé, isto é crença. Você está buscando novas informações, está construindo o quê? Aí sim, com base naquilo que você acredita nas informações, você está construindo a sua fé. Então, a palavra fé, etimologicamente, ela vem de fiança, de confiança, de fiar. Fiar, a palavra que nós encontramos lá em fiador, por exemplo. E a confiança só pode ser estabelecida sobre algo que você conheça. Não se pode confiar em algo que você não conhece. Não é? Lembra aquela pessoa tirando para todos os lados, falando: meu Deus, isso vai pegar em mim, isso daí você não sabe. Você tem que confiar, saber onde você pode se posicionar, que é seguro. Veja, e o Espiritismo nos traz ferramentas para que nós possamos confiar em Deus. Mas para confiar em Deus, nesses termos, para que tenhamos uma fé robusta, concreta em Deus, nós precisamos conhecê-lo. E é isso que nós fazemos, né? Como eu falei sobre essa pessoa que deixa de ser evangélica, que vira católica, que vira hinduísta, que vira budista, ela só está procurando elementos para poder se aproximar, para poder conhecer Deus. Porque quando ela conhece Deus, ela pode acreditar em Deus. Ela pode compreender por que as coisas acontecem. Mas isso, compreender por que as coisas acontecem, não é o mesmo que aceitar que as coisas sejam como são. Porque nós vivemos encarnados em um mundo material.
E esse capítulo, também o capítulo 25, fala muito sobre isso, especificamente essa parte, olhai as aves do céu. Tanto as passagens do Evangelho quanto Kardec nos exortam a darmos mais valor às coisas, aos bens espirituais, do que aos bens materiais, por uma razão muito óbvia, né? Isso é muito evidente para qualquer um de nós, porque as coisas materiais são perecíveis, elas passam, elas envelhecem, elas perdem o valor, né? Coisas saem de fábrica no auge do seu ser, de utilidade e de condições. A coisa, quando sai de fábrica, ela está no topo do que ela pode ser, como concebida, conforme ela foi concebida. Por exemplo, quando você vai comprar um carro numa concessionária, o carro sai de lá velho, o pneu nunca rodou, o motor tudo reguladinho, bonitinho. Na medida em que você vai usando esse veículo no dia a dia, ele vai se deteriorando. Então, quando você tira o carro de uma concessionária, ele se encontra numa jornada ladeira abaixo, né? Ele vai ficando cada vez pior, cada vez pior. Depois de alguns anos, ele não vale mais nada, vai para o ferro velho. Não é isso que acontece? São coisas. São coisas. Tudo que é matéria se deteriora. Então, está numa jornada ladeira abaixo, matéria. Está se transformando, está retornando à sua essência. Agora, as coisas espirituais, quando falamos em espírito, sobretudo o espírito humano, é um espírito que não está acabado. Nós somos seres inacabados. Nós fomos criados simples e ignorantes e nos encontramos numa jornada ladeira acima. Então, só baseado nessa visão de que tudo que é material se deteriora e perde o valor, e tudo que é espiritual está evoluindo, tudo que é espiritual está evoluindo em todos os reinos, no reino mineral, não vamos entrar nesses pormenores, mas no reino vegetal, no reino animal inferior, superior como o nosso, seres humanos, nós estamos numa jornada evolutiva. Somos hoje melhores do que fomos ontem. Seremos amanhã certamente melhores do que somos hoje. Então hoje, a boa notícia é que nós estamos no ápice do nosso desenvolvimento. Cada um de nós aqui se encontra na melhor fase possível. É possível pensar nisso? Mas, nossa, Wilson, mas, falando por mim aqui, 52 anos vou fazer esse ano. Eu já tive melhor, viu? Fisicamente, percebam? Fisicamente, talvez eu lembre da minha vitalidade quando eu tinha 30, 35 anos, né? E possa realmente admitir que materialmente a gente vai ficando mais dolorido, vai ficando um pouco mais lento. Mas e espiritualmente? Quem eu era quando eu tinha 30 anos? Quem eu era quando eu tinha 18 anos? Quem eu era quando eu tinha 40, já com 52? E o objetivo nosso é esse, é adquirirmos valores espirituais, esses tesouros que a traça não rói, né? Mas não em prejuízo das necessidades materiais. Porque, veja bem, apesar disso que eu acabei de apresentar, dessas nuances entre espírito e entre matéria, não parece restar dúvidas de que a matéria é importante. Não é importante? A matéria tem importância? Ora, por que reencarnaríamos se não tivesse importância nenhuma na matéria? Porque Deus nos faria mergulhar no mundo material, aprisionados a este corpo, aprisionados a necessidades, a paixões, a sensações? Por quê? Se não houvesse uma razão espiritual. Ou seja, a matéria, ela é uma ferramenta, um instrumento também para o adestramento, a educação do nosso espírito. Daí a necessidade de renascermos aqui na Terra, de vivermos no mundo material. E tem mais, né? Sem a reencarnação não evoluiríamos, não aprenderíamos. Porque no plano espiritual, nós sabemos, essa é uma pergunta muito comum, eu faço aqui uma parte lá dentro, uma pergunta muito comum: por que nós reencarnamos? Se a gente não evolui no plano espiritual, cadê André Luiz? Não voltou mais, está lá, bem bom, né, André Luiz? Está lá só escrevendo de voltar para cá, nada, né? Dizem que Emmanuel voltou, mas também não deu sinal. Né? Se evolui do lado do plano espiritual também, por que mergulhar nesse mundo tão difícil? Né? Eu estou falando para a gente aqui, é difícil, mas
Se coloque no lugar daquelas pessoas que estão lá vivendo nesses conflitos que eu mencionei no início. Que desespero. Noite retrasada, passou um barulho enorme. À noite em casa eu não sabia o que era. Não sabia se era um helicóptero, uma coisa assim estranha, um barulho estranho. E achei que era um helicóptero, mas não era, porque era um barulho diferente de um helicóptero. E fiquei pensando, na hora, né? Minha mulher acordou também, a Regina. Na hora eu fiquei pensando, imaginando as pessoas que vivem numa região de guerra, pensando que aquilo poderia, não era claro, mas pensando que aquilo poderia ser um tanque de guerra ou alguma coisa, ou que a casa ao lado pudesse explodir a qualquer momento, ou que a sua casa pudesse explodir a qualquer instante. Que viesse, né? Para que isso? Então, qual a necessidade de reencarnarmos? Né? A primeira delas também é evidente. Aqui na Terra há tantos contrastes, não é mesmo? Entre nós aqui, tantas diferenças. A gente sai na rua, encontra pessoas com as quais nós nos afinizamos quase que imediatamente. E da mesma forma encontramos pessoas que você não consegue nem ficar perto dela. Ouvir a voz dela já te perturba. Você não quer ficar perto dessas pessoas. Elas te incomodam profundamente. Né? Tem coisas que têm o poder de nos perturbar, de nos tirar do sério. Agora, por quê? Né? Esse mundo tão cheio de contrastes, de diferenças entre as pessoas. Porque é assim que a gente aprende pelas diferenças. É assim que eu me faço, aliás. A minha identidade só existe em função da identidade de vocês. Aliás, eu sou o que você não é. Portanto, olhando para você, eu vejo quem eu sou. Caso contrário, eu seria um pingo de tinta palha nessa parede palha. Ou algodão egípcio, ou sei lá que cor é essa. Bege. Eu sou do tempo que chamava tudo isso de bege. Eu seria um pingo de tinta bege nessa parede bege. Ou seja, estaria diluído no meio de todos iguais. Já pensou que coisa desagradável se todos nós fôssemos idênticos? Eu ficar conversando, já pensou, André, conversando com uma pessoa, se repetindo o tempo todo, eu falo e me repete, eu concordo, também penso assim, eu também penso assim, que horror, né? Então, nós somos o que somos porque o outro é o que é. Então nós olhamos para o outro e nos identificamos. O outro é nosso espelho. Quando eu vejo o que ele pensa, eu olho para o que eu penso sobre aquilo. E eu, então, consigo me identificar. A minha identidade, então, vem dessas diferenças. É assim que eu me construo. No plano espiritual, não. No plano espiritual ocorre o oposto. O que ocorre no plano espiritual? As pessoas se aproximam, os espíritos se agrupam por afinidades, por nível vibracional. E simples assim. Você está sintonizado numa determinada frequência e você está ao lado de espíritos com aquela mesma frequência. Simples. Né? A mãe de André Luiz, quando ele desencarnou, não pôde se aproximar dele porque ele não conseguia sintonizar a frequência que a mãe estava no plano espiritual. Ele não conseguia vê-la, ainda que ela estivesse auxiliando para ele de forma invisível. Mas esses espíritos não conseguem se relacionar, espíritos diferentes não conseguem se relacionar, porque simplesmente é um impedimento vibracional, de sintonia. Dessa forma, né, os iguais são semelhantes. A pessoa perturbada no plano espiritual vai ficar do lado de um monte de perturbado. Olha que beleza. Imagina. Sabe aquele dia que você acorda pela manhã e que você não se suporta? Não tem um dia que você acorda pela manhã e você não vai escutar a própria voz. Você olha no espelho e você fala, hoje eu não me aguento. Imagina a pessoa que está do teu lado, né? Só para a gente dimensionar. Mas aquele dia que você está muito mal-humorado, você imaginou no plano espiritual com quem você vai estar do lado? A trupe que vem com você no plano espiritual, sintonizado, se você está desencarnado, que galera, essa galera que vai estar junto. É assim que surgem as zonas no plano espiritual, né? Falar Vale dos Suicidas, são pessoas no mesmo nível vibracional, vibrando da mesma forma, que acabam produzindo um ambiente que lhes é propício. Assim como o nosso lar, assim como todas as outras colônias que existem no plano espiritual. São espíritos semelhantes que se aproximam. Agora, na Terra não. Na Terra nós temos a oportunidade de nos relacionar com pessoas totalmente diferentes, como eu já disse, para compor a nossa própria identidade, para construir a nossa própria identidade e também para aprendizado, que eu aprendo com o diferente. Mas para isso tem que estar disposto a ouvir o que o outro tem a dizer. Nós vivemos num mundo em que parece que todo mundo virou palestrante. Né?
todo mundo tem a sua opinião pronta sobre determinado assunto. Mas a minha opinião... Gente, a gente precisa ouvir mais. Eu sempre brinco, há muito tempo eu brinco, devíamos ter menos cursos de oratória e mais de escutatória, né? Para a gente aprender a escutar mais do que falar. Porque é no ouvir que nós aprendemos e que nós nos transformamos. Se essa vida é uma escola, se a gente veio aqui para aprender eu tenho que ouvir. Imagine um aluno sentado numa sala de aula hoje, falando o tempo todo, Não tem esse aluno? Tem algum professor aqui? Não, né? Não tem aquele aluno que fala o tempo todo? Ou ele é inteligente demais, ou ele vai ter dificuldade demais. Ele é hiperativo, ele vai ter dificuldade em seguir com o seu curso. Ele vai ter dificuldade em progredir. Nós estamos aqui para silenciarmos, para ouvirmos o que as pessoas têm a dizer. Ouvirmos as pessoas mais simples. Porque cada um de nós tem algum conhecimento. Pensem nisso. E é a somatória de todos os conhecimentos individuais de todas as pessoas no mundo que formam tudo o que há para conhecer no mundo. Significa que com cada pessoa com a qual eu me encontro, eu tenho algo para aprender, desde que eu esteja disposto a ouvir. Mas para isso, eu tenho que ter essa predisposição, eu tenho que entender que eu sou um ser em construção e que eu não estou pronto. Que essa identidade que eu mencionei agora está sendo construída, que eu não sou, que eu estou simplesmente construindo uma identidade aqui. E essa identidade tem que ser uma identidade mais amorosa, tem que ser uma identidade mais solidária, mais fraterna. Então, para que isso aconteça, eu preciso abrir mão de quem eu sou, daquilo que eu acredito que eu já sei, que eu estou enregelado, fechado, né, para que eu seja outra pessoa. Eu já disse isso aqui também em outros momentos. Estou longe de ser o homem que eu gostaria de ser. Estou longe de ser o ser humano que eu gostaria de ser. Vamos mudar essa frase, essa colocação. Estou longe de ser o ser humano que eu gostaria de ser. Eu sei aonde eu quero chegar, porque no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o modelo que nós temos, e aí eles dão Jesus. Complica. Aí complica para a gente, porque Jesus, né? Então, você olha Jesus, olha para você e fala, vixe, né? Para dizer o mínimo. Mas eu não estou longe de estar perto do meu modelo. E se ele é o modelo realmente, eu tenho muito o que fazer. E é por isso que essas religiões que não aceitam a reencarnação se desesperam, né? E se entregam somente a bênção de Deus como salvação, porque percebem que não tem salvação por si mesmas, é lógico. Se eu olhar para mim hoje, eu não tenho salvação por mim mesmo. Se eu desencarnar hoje e não tiver alternativa céu e inferno, eu não faço nem curva. Não tenho nem dúvida para onde eu vou. Eu estaria longe de poder ocupar um lugar no céu dos eleitos do Senhor. Né? Não, mas Deus vai te renovar e você vai ser uma criatura novinha. Se fosse para fazer isso, eu fazia com todo mundo agora. Não perdia ninguém, acabava com toda essa bagunça. Né? Mas não, a questão é realmente um progresso individual, a questão é um aprendizado, a questão é que para que nós sejamos inteligências co-criadoras ao lado de Deus, como Jesus, né? Nós precisamos vivenciar, aprender empiricamente, praticamente, concretamente, no mundo concreto. Então eu não posso olhar para esse mundo e falar que nada disso tem valor, que isso aqui não tem valor, que a matéria não tem valor, que o dinheiro não tem valor. Tem, tudo tem grande valor, tem muito valor enquanto estamos aqui encarnados. Só que eu tenho que ter sabedoria para entender que eu não ficarei encarnado para sempre. Aliás, por muito pouco tempo. E por mais que seja, ainda será pouco. Né? Nossa média de vida hoje do brasileiro é de 76 anos aproximadamente. Então você imagina, quando eu tenho 38, eu tenho 50% de chance de morrer todo dia. Eu não queria dizer isso, mas eu disse. Já pensaram estatisticamente? Se a média de vida é 76 anos, com 38 anos eu tenho 50%, estatisticamente eu tenho 50% de chance de morrer todo dia. Né? E com 50, não vou nem calcular porque vai me perturbar. Sei lá, uns 80% de chance, tem mais chance de morrer do que viver. Né? Então quando eu acordo de manhã eu tenho que fazer festa mesmo. Mais um dia passou, acordei. Daí a necessidade de gratidão. E enquanto estamos aqui, precisamos dos bens materiais para que possamos nos desenvolver. Precisamos de livros para podermos estudar. O livro custa caro, a cultura custa caro, capital social, capital cultural é muito difícil de amealhar, é caro.
A pessoa, para ter uma boa formação, ela tem que frequentar teatros, ela tem que frequentar museus, ela tem que ser educada adequadamente. Tudo isso custa dinheiro, a gente sabe. Então, como eu posso dizer que não é importante nada disso? Seria uma ódio à ignorância, né? Viva a ignorância, viva a miséria. Foi-se o tempo em que o sofrimento poderia ser visto como uma coisa boa por si só, né? Havia um tempo em que, quem disse isso foi Divaldo Franco em uma de suas palestras, havia um tempo em que passava uma mulher pela rua e as pessoas comentavam, né? Olha lá, vai a fulana, coitada, apanha do marido, vive numa miséria, é uma santa, essa daí vai direto para o céu. Falava-se assim, como se o sofrimento daquela mulher fosse algo bom. Por quê? Não. Nós precisamos viver uma vida em plenitude, para que possamos realizar tudo aquilo que temos que realizar nossas potencialidades. Nós temos que ter as condições mínimas, mas precisamos discernir que tudo isso ficará aqui. E é claro que quando Jesus diz, olhai as aves do céu, elas não semeiam, não trabalham, não ceifam, e ainda assim Deus não as alimenta. E depois ele pergunta, não valeis muito mais do que as aves do céu? Ele está perguntando ao espírito humano. Ao espírito humano, porque as aves do céu têm uma alma. O nosso cão tem uma alma, mas nós temos um espírito humano, a parte inteligente da criação. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus que é a inteligência suprema, portanto nós somos uma inteligência também. Só que ainda em desenvolvimento, por conta desse modelo que Deus nos impôs para o nosso progresso, para a nossa evolução. Então, quando Jesus diz isso, e quando ele diz para que nós, homens de pouca fé, olhássemos os lírios do campo, o lírio é uma flor lindíssima, né? E fez a comparação que nem mesmo Salomão se vestiu como um deles. Salomão, em toda a sua glória, um dos reis mais poderosos, mais ricos que Israel já teve, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um desses lírios, e que hoje vive no campo, amanhã será lançado à fornalha. Será que nós não valemos muito mais do que os lírios do campo? E é aí que nós temos que entender, porque aparentemente esse ensino de Jesus, essa fala de Jesus, nos transmite a ideia de que Deus vai prover todas as nossas necessidades sem que precisemos trabalhar. Seria uma negação ao trabalho. E Kardec começa a sua explicação dessa passagem dizendo exatamente o contrário, que Jesus fez uso aqui de uma expressão poética. Foi uma forma poética que ele disse para confiar em Deus. Está lá a palavra de novo. Confiar. Confie em Deus. De tudo que nós dissemos, nós espíritas, conhecemos como Deus opera. Sabemos como as coisas funcionam. Então, baseado nessa confiança em Deus, é que eu tenho que guiar os meus passos, né? A cada desafio que eu encontro no caminho, baseado nessa confiança em Deus, mas não numa confiança que me leve à inércia, à ociosidade. Eu vou ficar aqui sentado, porque morrer de fome eu não morro, Deus no alimento passa, vai me alimentar também. De certo, você vai acabar sendo alimentado realmente. Mas a pessoa que se encontra nessa condição, para decidir uma coisa como essa, ela está doente. Ela não está no seu juízo normal, ela está doente. E essa doença é responsabilidade de quem? Deus a fez doente? A pessoa que fala, não,
eu vou trabalhar, eu vou viver de golpe, eu não vou trabalhar, quer dizer, não vou trabalhar, eu vou viver de golpe, eu vou me aproveitar, eu vou... Essa pessoa está doente. E novamente a pergunta, foi Deus que a fez doente? Quem a fez doente? Aí foi ela que se fez doente por si só. Será? Quando Kardec pergunta sobre isso, sobre a pessoa que pede esmolas, a pessoa que não consegue se sustentar por si mesmo, e pergunta se o culpado dessa situação, isso está no Livro dos Espíritos, se o culpado dessa situação não é o próprio indivíduo, e o Espírito de Verdade responde, e a sociedade? Não é responsabilidade da sociedade educar os seus membros? Se essa pessoa tivesse recebido uma educação adequada, teria condições de discernir melhor, de decidir melhor, tomar as decisões mais acertadas ao longo de sua vida, que não a levassem a esta situação. Veja, o Espírito de Verdade, nesse instante, ele tira a responsabilidade única do indivíduo e compartilha essa responsabilidade à sociedade. Ou seja, cabe sim à pessoa, mas cabe também à sociedade. E quem é a sociedade? Somos nós. Nesse mesmo trecho, Kardec, a frase de Kardec vai dizer: numa sociedade organizada segundo os valores do Cristo, ninguém deve passar fome. Palavras de Allan Kardec. Numa sociedade organizada segundo os valores do Cristo, ninguém deve passar fome. Eu já fiz essa pergunta capciosa uma vez aqui, mas vou perguntar de novo. O que vem primeiro? O homem ou a sociedade? Alguém? Uma pergunta retórica, mas parece tão óbvio, né? Parece tão óbvio. Isso, parece muito óbvio que o homem vem primeiro que a sociedade, porque a sociedade nada mais é do que um agrupamento humano. Então, nada mais óbvio que o homem forma a sociedade. Mas não é tão óbvio assim. Porque quando o homem nasce, a sociedade já está lá, já está formada, já tem seus valores, já tem seu modo de interpretar. O indivíduo que nasce numa sociedade já tem um status social, já nasce numa determinada posição, e já tem um papel social, já se espera dele certas coisas. Quando uma mulher nasce, se espera da mulher algumas coisas. Quando o homem nasce, espera-se do homem outras coisas. Papel social e status social. Quando nós nascemos, a sociedade já está lá. Ah, mas quando nasceu o primeiro homem, vamos tentar imaginar. Quando o primeiro homem nasceu, quando Deus aqui na Terra, no nosso planeta, é claro que a gente não pode falar dos outros, não sabemos desde quando a vida, quantos quintilhões de anos existe a vida em outros orbes, mas falando da Terra, sabemos que há 150, 200 mil anos atrás, mais ou menos, surge o homem moderno. Então, o homem que tem consciência de si, que olha para o espelho e se reconhece como uma individualidade. Esse primeiro homem, esse Adão, assim dizendo, quando ele toma consciência de si mesmo, segundo a figura alegórica da Gênesis, do primeiro livro do Pentateuco hebraico, é que ele fica com vergonha de si mesmo, ele toma consciência de si mesmo e se vê nu, a mulher se vê nu também, se vê em nus. É como uma alegoria do primeiro homem, da primeira consciência que acendeu a consciência humana. Então, quando acende essa consciência humana, ele estava sozinho? Ou ele acende essa consciência dentro de um grupo já? Já tinha um grupo, porque os animais também se organizam em sociedades. A sociedade não é uma exclusividade humana, correto? Abelhas não vivem em sociedade? Não tem divisão de trabalho entre as abelhas? Aliás, a abelha é uma sociedade matriarcal, não é patriarcal que nem a nossa, que é centrada no homem, no patriarca. As abelhas é centrada na mulher. A rainha, então você tem a abelha rainha, que é quem produz todos os ovos, que organiza e determina todas as coisas. Você tem as operárias, que são as fêmeas, são abelhas fêmeas também, que cuidam dos novos indivíduos da colmeia que estão nascendo, que alimentam, que cuidam. Você tem os angões, que são os machos, que cuidam da segurança. Olha que organização. As formigas não são exemplos de sociedade? Ou seja, a gente vem sendo treinado a organizar a sociedade desde que nós éramos
princípio vital, almas nos animais. Nós não, né? Desde que o princípio que habita em nós e que evoluiu para essa forma humana se desenvolveu também nos mundos inferiores. Possivelmente nós já habitamos em colmeias de abelhas, né? Eu já fui um zangão voando por aí, né? Devo ter sido pegando néctar, me identifico muito com isso. Possivelmente já fui uma formiga. A formiga é outro exemplo de sociedade extremamente organizada, com tarefas divididas, com uma comunicação, né? Extremamente bem sofisticada. As formigas, sabe que há pouco tempo, não faz muito tempo que eu descobri que as formigas não comem folhas. Eu achei fantástico isso. As formigas, elas cultivam. É fantástico. As formigas, elas comem. Você vê a formiga carregando aquela folhinha, né? Às vezes maior do que ela, né? Carregando aquela folhinha assim. Eu achava, na minha ignorância, que as formigas comiam folhas. Eu estava levando para a casinha para comer. Eu pensava no formigueiro para comer. Não, elas comem um tipo de fungo. E esse fungo come as folhas. Então ela leva as folhinhas para o formigueiro, para que os fungos se alimentem das folhinhas. Aí a colônia de fungos cresce e ela come os fungos. É quase um ser humano que está cultivando agricultura, que planta para a sua subsistência. Isso é maravilhoso. Eu fiquei assim, espantado quando soube disso. Então você veja como já é a sociedade. Já existem sociedades no mundo animal. Os lobos se organizam para caça, têm estratégias de caça, né? Estratégias também muito sofisticadas. Ou seja, quando a gente vai falar dos primatas, já tem uma organização social bem determinada nos primatas, tem o líder, tem campanha eleitoral entre os primatas. Sabiam disso? Eu vi uma reportagem esses dias de um primata que, inclusive, para mostrar a capacidade que ele tem, achei muito engraçado, para mostrar a capacidade que ele tem de cuidar do grupo, né? Porque o líder lá já estava mais velho e ele queria assumir a posição do líder. Então, um macacão vai lá e pega os filhotes das macacas no colo. Isso lembra alguma coisa? Político em época de eleição. Pega o filhote, as macaquinhas, pega os filhotinhos do colo para mostrar que ele vai proteger aquela comunidade, que ele tem força para proteger, que ele precisa do apoio da comunidade para derrubar o líder. Claro que de forma violenta. Mas veja como a gente vai identificando a nossa sociedade também no mundo animal. Então, o que diferencia o trabalho do ser humano do trabalho do animal? O que diferencia? Porque o trabalho do humano é diferente? Porque o nosso trabalho é um trabalho movido pela criatividade. Porque o nosso trabalho, Allan Kardec explica nesse capítulo, o nosso trabalho é o motor do progresso intelectual. E como nós aprendemos no Livro dos Espíritos, o homem se desenvolve concomitantemente, não necessariamente na mesma proporção, intelectualmente e moralmente. Só que, muito claro, fica no Livro dos Espíritos que primeiro o homem se desenvolve intelectualmente. E o progresso moral é consequência do progresso intelectual. Não é que eu fico bonzinho e depois eu vou estudar. Não, eu primeiro estudo para depois eu ficar bonzinho. Em resumo, credo, essa palavra bonzinho, né? Mas falando de ética e de moral, é isso. Né? Eu primeiro tenho que entender, eu primeiro tenho que compreender, eu primeiro vou estudar, para que depois as minhas ações sejam conscientes. Fazer o bem é uma ação consciente e racional. Não é fazer o bem por fazer, mas fazer o bem porque eu sei que eu estou fazendo o bem. Dessa forma, o trabalho é um instrumento para o nosso progresso intelectual. Nós nos desenvolvemos a inteligência por conta das dificuldades que encontramos no trabalho. Então, o trabalho para o homem é um instrumento do progresso. Para o animal, não. O trabalho é uma necessidade de manutenção da espécie, somente. Para manter a espécie, eles precisam realizar aquele trabalho. Então, o trabalho do animal é movido pelo instinto, e só. O nosso não. O nosso tem uma intencionalidade. O trabalho humano é intencional. Eu vou realizar alguma coisa. E quando eu realizo alguma coisa, eu me vejo naquilo que eu realizei. Isso é fantástico. Você mencionou a nossa presença na fundação do Manuel Viana de Carvalho. Você acha que quando eu passo aqui na porta, quando eu entro aqui nessa casa, eu não me vejo aqui dentro? Eu me vejo aqui dentro. Eu me vejo porque eu trabalhei aqui dentro. Muito, durante muitos dias, mais de um ano, né? Desde a compra do terreno, desde a construção desse salão, cada detalhe que foi colocado aqui dentro. Então, eu me vejo. Isso é parte do meu trabalho. Então, eu me realizo olhando o trabalho que eu faço. Você disse que é professora
Eu também sou. Quando a gente olha para um aluno, falei isso para os alunos essa semana, eu falei, eu me realizo olhando para vocês. Quando vocês aprendem, eu me realizo. Então, quando vocês não aprendem, quando vocês têm dificuldade, eu saio daqui fracassado. Me sinto mal, como se eu não realizasse o meu trabalho. Eu me realizo na realização do aluno. Quando o aluno consegue fazer aquela continha que ele tinha dificuldade, eu falo, nossa, maravilha, mandei bem. Você se vê no seu trabalho. E é por isso que o trabalho humano não pode ser alienante. O homem tem que participar do resultado daquilo que ele produz. E a nossa sociedade aliena o trabalho, mas isso é assunto para uma outra palestra. E Kardec vai dizer que quando nós nos preocupamos mais com as coisas materiais do que com as coisas espirituais, e nós desejamos acumular esses bens materiais, porque a gente se ilude com o mundo. A gente olha para o mundo, parece que é tão melhor a vida de quem tem muitas coisas, parece que a vida é tão boa, sobretudo na nossa era das redes sociais, né? Você vê as pessoas tirando, está lá na França de novo, como eu queria estar lá, está lá viajando de novo, mas foi viajar de novo, como é que pode viajar tanto desse jeito? Não deve estar bem, né? Quem nunca tem fica viajando assim, né? Está bem sim, está bem, está feliz, está viajando, e a gente quer viver aquela vida também. A gente tem o direito de viver aquela vida. Você tem o direito de fazer o que você quiser. Deus te deu livre-arbítrio. Quando eu posso dizer que não, você não tem direito, porque você nasceu pobre, você tem que morrer pobre. Eu não posso dizer isso. Deus não te deu livre-arbítrio, né? Você nasceu pobre, mas você pode mudar a sua situação. Agora, vai ser bom para você? Aí já é uma outra coisa. Aí como você vai lidar com a sua situação, ou o percurso como vai ser até você alcançar o seu objetivo, aí é uma outra coisa. Porque a felicidade não é uma estação na viagem da vida. A felicidade é a viagem, é o percurso. A felicidade é estar dentro do trem, ali, olhando pela janela, olhando as paisagens, conversando com os amigos, aproveitando a viagem. Fomos recentemente para Rubinéia, né? Divisa com Mato Grosso, 6 horas de viagem. De carro. Que viagem longa, eu não chegava nunca mais. Mas é gostoso, você tem que ir, não pensando somente no seu destino, mas pensando no percurso, parando, olhando, conhecendo as coisas, sem pressa. É assim que é uma viagem. A nossa vida é assim. É fruir o dia de hoje, o momento de hoje, a cada dia. Eu sei que parece piegas dizer isso, e é piegas, mas é a realidade também. A realidade às vezes é piegas. É cada dia, é viver o momento presente. O capítulo 25 fala disso, né? O capítulo 25 é um bálsamo, é um remédio contra a ansiedade da vida moderna. Ansiedade que nos projeta para frente, porque a ansiedade faz você não viver o momento presente, faz você se projetar para o futuro. Você não está aqui, e hoje nós nos projetamos demais. Os celulares fazem com que nós não estejamos mais nos ambientes em que os nossos corpos estão, né? A gente fica aqui olhando o celular, só a gente não está aqui, a gente está distante. E assim, a vida ansiosa é assim, você também não está ali, você está distante, você está lá do outro lado. A pessoa está aqui pensando no que vai fazer no almoço, a pessoa está fazendo o almoço pensando no que vai fazer a janta, a pessoa está na janta pensando na segunda-feira. Começa a tocar a música do Fantástico, já dá um mal-estar na pessoa, sabendo que amanhã é segunda-feira, ela vai ter que trabalhar. Ai, meu Deus, né? Sempre aquela ansiedade de viver o momento futuro, quando você deixa de viver o momento presente. E assim como a ansiedade é antecipar o futuro, a depressão é você reviver o passado, é você se fixar demais ao passado. Então, para não se deprimir olhando para o passado, dizendo aquele tempo que era bom, quando eu era novo que era bom, ei, no passado é que era bom, no passado os filhos respeitavam os pais, no passado não era assim não, ei, no meu tempo não era assim. Esquece que isso traz depressão, né? O momento é hoje, a sociedade é hoje, o que eu faço para contribuir hoje, o que eu faço para a minha sociedade ser melhor hoje, o que eu faço para viver bem nessa sociedade, porque é essa sociedade em que eu nasci, é a sociedade do meu tempo. A sociedade do tempo de Kardec tinha outros valores e outros problemas que certamente eram muito grandes para aquele momento. Nós temos outros. Compete a nós vivermos bem nessa sociedade, porque se nós não vivermos bem, nós não teremos alcançado o objetivo dessa vida de aprender. Se essa vida é uma escola, nosso objetivo é aprender o quê? Qual é a principal lição que devemos aprender quando retornamos para a Terra? Nessa escola é a lição de amar. Nascemos para aprender a amar. Tudo em nossa vida tem que estar direcionado para o aprendizado do amor. Se alguma coisa está errada em nossas vidas, devemos pensar: o que eu não estou amando adequadamente? Será que eu estou amando adequadamente o meu trabalho? Será que eu estou amando adequadamente a mim mesmo? Eu não gosto muito de falar de auto-amor, porque para mim o amor é interpessoal, né? Tem que ter duas pessoas para se amarem.
né? Eu gosto mais de falar de autoestima, mas pode ser comparado também. Será que eu estou me valorizando adequadamente, valorizando as coisas que eu tenho adequadamente? O ser humano hoje mudou um pouco, né? Falando de amor, mudou um pouco o valor das coisas. Falamos de coisas, de pessoas há pouco. Hoje nós amamos as coisas e usamos as pessoas. E coisas foram feitas para serem usadas, pessoas para serem amadas. Só que nós invertemos a lógica. Nós amamos as coisas e usamos as pessoas para conseguir as coisas. As pessoas passam a ser meios para que nós possamos conseguir as coisas. A exploração é um meio para que nós possamos conseguir as coisas. Aquela pessoa que tem bastante dinheiro, sabe? Tem muito dinheiro e que encontra uma outra que está passando uma necessidade horrível, que tem uma doença séria na família e que precisa vender um carro que custa 100 mil reais, né? Mas que precisa do dinheiro urgentemente para pagar uma cirurgia. Aí esse cara tem dinheiro, ele vai lá e faz o que? Ele oferece: eu tenho 60 mil para você aí à vista, para você agora. E aquele coitadinho no desespero aceita, porque ele precisa daquele dinheiro, porque ele tem que pagar a cirurgia. Aí aquele que fez o, entre aspas, bom negócio, fala: eu sou um ótimo negociante. Ele é um explorador. A nossa visão está equivocada. E esta é uma pessoa que é bem vista em nossa sociedade, porque ele comprou, porque ele vendeu, porque ele se tornou um sucesso. Nós valorizamos as pessoas bem-sucedidas por conta do que elas têm, e não porque elas são, que são os verdadeiros valores que nós estamos falando hoje: bondade, solidariedade, fraternidade. Enquanto a nossa sociedade cultivar o sucesso, né? Existem pessoas horrorosas, gente, na mídia, por aí. Não vou citar nomes, não deveria, mas existem pessoas horrorosas no meio esportivo, por exemplo. Pessoas de moral não duvidosa, porque não tenho dúvida nenhuma sobre a moral. Pessoas imorais, totalmente inconsequentes. Pessoas que levam exemplos horrorosos para jovens e para crianças. E que são tidos como grandes ídolos. São na primeira página de jornais e tudo mais. E a gente está aplaudindo essas pessoas como? Né? Existe um certo time de futebol. Esses dias eu conversava sobre esporte. Um certo time de futebol que foi protagonista, eu diria, né, que teve responsabilidade na morte de diversos jovens que morreram queimados dentro de um centro de treinamento desse time. Novamente, eu não vou citar nomes, mas vocês vão saber do que eu estou falando. E essas crianças morreram. Muitas dessas crianças eram filhas únicas dos seus pais, de suas famílias. E esse time de futebol, ainda hoje na justiça, não pagou nenhum real de indenização. Um dos times mais ricos do Brasil não pagou nenhum real de indenização e ainda continua brigando na justiça para não pagar, quando eles poderiam fazer um jogo beneficente, encher o estádio com dois grandes times, com as duas maiores torcidas do Brasil, para que todo aquele dinheiro fosse destinado às famílias que perderam seus filhos queimados. E a gente ainda vai no estádio e continua gritando, urrando nas grades dos estádios pelos jogadores desse time de futebol. A sociedade é que está doente. A sociedade vem antes de nós. Quando nós já nascemos dentro dessa sociedade, esses valores a gente acaba refletindo, acaba reproduzindo sem nos darmos conta. E aí, às vezes, nesses momentos que a gente fala, nossa, não é verdade mesmo, que absurdo, a gente acaba não pensando. Por isso que o espírita, diferente de qualquer outra religião, aqui colocando o espírito no seio das outras religiões, ele tem uma obrigação maior de ser racional e de duvidar, de criticar e de buscar a verdade pelo que ela é, não pelo que ela é apresentada ou interpretada por alguns. O meu objetivo ao sair daqui é que vocês fiquem em dúvida. Quando eu sair daqui, que vocês tenham muitas dúvidas. Porque, com dúvida, vocês vão procurar por mais informações, por mais palestras, por mais leitura, a fim de que possam construir o conhecimento de vocês. Eu compartilho o meu conhecimento, baseado na minha interpretação dessas palavras. E para a gente finalizar, Kardec vai dizer uma coisa muito importante também, que quando você passa a sua vida somente buscando esses bens materiais, Deus acaba se afastando de você. Não é o que Wilson está dizendo. É aqui, esse capítulo 25 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Deus acaba deixando você. Mas o Wilson está dizendo que Deus abandona os seus filhos. Não é um abandono, porque Deus está sempre presente. Ele é onipresente, onisciente. Então não tem como você se afastar de Deus, nem que você queira. Então aquela história de que o mal é a ausência de Deus também é filosoficamente equivocada, porque Deus está em todos os lugares. Mas o que acontece é que Deus te dá plena liberdade e só te observa.
Eu gosto muito de fazer aquela comparação com a passagem do filho pródigo, né? O filho que chega para o pai e fala: pai, me dá minha parte da herança. Olha, o que o pai faz naquela parábola que Jesus conta? Vocês lembram o que o pai faz quando ele fala: pai, me dá minha parte da herança? O pai rico, né? Tinha terras, produtor. Vocês lembram o que ele faz ou não? Ele dá a parte do filho da herança. Imagina se hoje minha filha chega: pai, me dá a metade da tua casa. A primeira coisa que eu ia falar: tá louca? Doidou? Ou eu ia perguntar: você está precisando de dinheiro? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Por que você quer? Né? Eu ia querer saber. Aquele pai nem perguntou. O pai da parábola não perguntou. Pai, quero minha parte da herança. Toma. Foi embora. O menino está longe. Foi para longe. Quem quer fazer coisa errada vai para longe. Não fica perto, porque todo mundo conhece, entendeu? Olha bem como que é. Foi para longe. Lá dilapidou o patrimônio do pai, que era dele agora, né? Dilapidou, vendeu, gastou com mulher, com bebida, com tudo que era errado, fez um monte de amizade falsa, até que o dinheiro acabou, os amigos acabaram, estava passando fome, não tinha mais como viver, muito desesperado, alimentando porcos. Olha o tamanho da vergonha que é isso para um judeu. Para o judeu, o porco é um animal imundo. Imagina você viver, um judeu ter que viver alimentando porcos. Para ele é um absurdo. E ele então pensa e lembra da vida que ele tinha, e pensa nos empregados do pai dele. Fala: nossa, mas meu pai, os empregados do meu pai estão vivendo melhor do que eu estou vivendo hoje, porque eu estou passando fome cuidando de porco. Vou voltar, vou pedir para o meu pai me aceitar como empregado dele, que eu sei que eu fiz é muito grave. Mas que seja pelo menos como empregado dele, eu vou pedir. E aí ele volta. Quando volta, a descrição dessa cena é linda. Segundo o evangelista relata, Jesus conta que o pai volta a sua face e vê o filho chegando ao longe. Ele não estava próximo, ele estava ao longe. Ele só estava a caminho do pai. Ele vê o filho chegando ao longe. E ele corre em direção ao filho. E abraça o filho. E beija-lhe o rosto. E chama um empregado e fala: olha, traz aqui uma túnica, traz sandálias, põe um anel no dedo dele, porque hoje é um dia de festa, porque meu filho estava morto e reviveu, e renasceu. E aí ele fala: mata um novilho mais gordo que tiver, vamos festejar, chama todo mundo, porque o meu filho renasceu. E traz de volta. É exatamente o que Kardec diz aqui. Quando você quer levar uma vida simplesmente ligada aos valores materiais, tranquilo para Deus. Né? Deus não vai deixar de dar o ar para você respirar, o sol para te aquecer. Ele não vai interferir. Não foi aquele pai que gerou as dificuldades daquele filho quando ele foi morar longe. O pai não fez nada. O pai só deixou ele viver a vida que ele quis viver. Ele seguiu por decisão própria. E as coisas naturalmente levaram ele àquele sofrimento, porque as coisas materiais se deterioram. E somente as que sobram são as espirituais, que é o amor. Quando ele sentiu isso, quando ele não tinha mais os bens materiais, ele pensou no pai dele, e ele voltou, e ele decidiu, mas ele voltou. Batei e abrir-se-vos-á. Ele caminhou de volta para o pai. Pai, eu estou voltando, viu? Pai, eu estou voltando. O pai olhou para ele de longe, ele ainda não estava do lado do pai. Ele já está santificado, por isso que o pai vai acolhê-lo. Não, ele só se movimentou na direção do pai. O pai foi, recebeu, beijou. E recebeu ele não como empregado. Recebeu de onde ele parou, mostrando que não há retrocesso na nossa evolução espiritual. Onde nós chegamos, às vezes nós caímos. Mas quando nós retornamos à tarefa de onde nós paramos. Isso é ter fé. Ter fé é saber como as coisas funcionam. Se nós escolhermos vivermos a nossa vida exclusivamente para os bens materiais, estaremos entregues à nossa própria sorte, com certeza. Deus vai continuar nos amando? Vai como esse pai. Vai continuar amando. Deus vai nos receber um dia quando voltarmos a Ele? Vai. Como? Do mesmo jeito que esse pai, nos beijando, nos abraçando e nos recebendo. Como realmente um pai ou uma mãe, se assim, porque esse pai se assemelhava mais a uma mãe, né? Um pai que beijava o filho e abraçava. Ele vai receber do mesmo jeito. Mas quando? Quando nós voltarmos a nossa face e caminharmos na direção de Deus de volta. Quando isso vai ser feito? Quando eu quiser. Quando eu achar que o sofrimento está muito grande, aí eu faço isso. Enquanto estiver bom para mim, eu vou seguindo a vida do jeito que eu vou vivendo. Até o dia em que o
sofrimento causado por minhas próprias escolhas e não pelo meu Pai. Portanto, o sofrimento não é um instrumento de castigo. O instrumento é simplesmente a ordem natural das coisas. O sofrimento material vai surgir porque é a ordem natural das coisas. Quem tem saúde não vai ter saúde para sempre. Ou sim, mas vai morrer do mesmo jeito, com saúde ou não. Tanta gente sai na rua com saúde atropelada e morre. Né? Desencarna. Então, mais cedo ou mais tarde, seremos defrontados ao mundo espiritual e às coisas que realmente têm valor. Queridos irmãos e irmãs, eu agradeço pela generosidade de ouvir as minhas palavras. Eu espero, como eu disse, que Deus nos auxilie para que continuemos encontrando a força necessária para guiar os nossos passos na direção do entendimento, do auxílio mútuo, da solidariedade, da fraternidade. Que os nossos olhos não julguem as dificuldades das pessoas ou as atitudes das pessoas, porque certamente nós temos muito mais dívidas do que nós imaginamos, e que nós possamos pedir ao Pai o auxílio. E eu mudei um pouco as minhas preces. Eu já disse aqui outro dia também que antigamente eu pedia pelo meu merecimento. Deus, dai segundo o meu merecimento, mas eu achei melhor não fazer mais isso não, porque talvez não seja uma boa ideia. Então eu comecei a pedir pela misericórdia de Deus. Eu achei uma região mais segura para mim. Deus, me ajude de acordo com a tua misericórdia, porque a misericórdia é o amor imerecido. Deus é amor em essência, só amor. Então eu não preciso merecer o amor de Deus para que Ele me ame. Ele me ama do jeito que eu sou. Então eu peço por Deus pela sua misericórdia. E peço a misericórdia de Deus para todos nós, para que todos nós possamos receber esse amor de Deus. E que esse amor nos encoraje a sermos homens e mulheres melhores a cada dia. Muito obrigado. Um bom domingo e uma boa semana a todos.